Nos últimos dias tivemos uma enxurrada de polêmicas envolvendo cobertura jornalística, matérias e a posição ideológica dos principais veículos de imprensa. O discurso de Roberto Alvim, em que ele fazia cosplay de Goebbels, recebeu a justa crítica do jornalismo. Saiu em todos os cantos, foi exposto na TV, parou em todos os portais, foi rechaçado por praticamente cada formador de opinião, cada jornalista brasileiro. A reação foi nada mais do que justa. Ninguém esperava menos, somente o ex-secretário, que por loucura ou talvez um método esdrúxulo, quis falar do nacionalismo brasileiro com música alemã no fundo. Ele quis dar um prêmio de cultura nacional, tendo ele mesmo sido elevado pela direita conservadora a essa condição. É muito coerente, como se vê. As desculpas improvisadas não colaram. Fui sabotado, não sabia, foi coincidência. Quem que acreditou nisso? Ao final do dia, Roberto Alvim já estava demitido e com a carreira pública destroçada pela estupidez de copiar Goebbels com Lohengrin, quando ele poderia apenas estar copiando Copanema com Vila Lobos ao fundo, se ele quisesse pelo menos soar nacional. Seria problemático, mas não seria nazista. Acontecido o fato, dias depois, a deputada Talíria Petroni, uma jovem parlamentar do PSOL, cuja votação reflete as simpatias de um eleitorado de classe média carioca, homenageou Lenin, que não tinha muita simpatia na classe média russa. O que nós vimos? Uma cobertura fraca por parte da grande mídia. Ficou a cargo da mídia alternativa de direita, dos nossos formadores de opinião, de bolsonaristas e antibolsonaristas ferrenhos, se irmanarem no rechaço comum à apologia a Lenin. O mesmo aconteceu com Marcelo D2, que prometeu desenhar uma suástica com uma faca na cabeça dos liberais. Não parece um discurso de ódio? Não parece uma incitação à violência? Novamente, a reação da grande mídia foi quase nula. Foi noticiado, saíram alguns artigos, mas a proporção tomada foi pífia em comparação com alguns outros fatos. Tomando a grande mídia como voz da nação, concluiríamos que D2 não falou nada demais. É só uma suásticazinha na testa de um pessoal meio inconveniente, né? Por que eu espanto? Façam um esforço em imaginar se o deputado Arthur Duval, o Mamãe Falei, sugerisse que seria preciso desenhar uma foice e martelo com um canivete no peito de todos os eleitores do Haddad. Qual seria a reação da mídia? A diferença salta aos olhos. Para uns, o repúdio público. Para outros, a leniência no discurso do ódio, na apologia a ditadores. Se são revolucionários de esquerda, menos mal. Se é de esquerda o ofensor, menos mal. Depois, uma outra demonstração do quanto o jornalismo brasileiro anda mal das pernas foi o artigo de Anderson França. A Folha não tem revisores? A Folha não contrata ninguém para avaliar o conteúdo que sai no portal? Bom, pelo visto não, e assim publicaram um artigo de Anderson França, em que ele praticamente chamava de nazistas os artistas de música popular que não se manifestaram publicamente contra Alvim. Não bastasse isso, ainda teve uma charge com a braçadeira de suástica na Maiara e Maraíza. Então Maiara e Maraíza são nazistas. Os liberais são nazistas e devem ter uma suástica desenhada na testa. Todo mundo é nazista. A julgar pelos critérios dessa turma de esquerda aloprada, que felizmente não é toda a esquerda, há tantos nazistas no Brasil que já estamos vivendo o quarto Reich. O Whindersson Nunes, espremido no meio dos supostas celebridades nazistas, ficou justamente ofendido e rebateu no Twitter. Abre aspas. Eu não fico em rede social dizendo o fogo queima, a água molha, nem que nazismo é inadmissível, porque isso é algo unânime, fecha aspas. O pressuposto da argumentação do revolucionário da redação é evidentemente ridículo e imoral. Parte da ideia é que o artista é obrigado a se manifestar politicamente, e não de apenas fazê-lo caso queira, sem precisar prestar anuência aos camaradas politicamente corretos. Aqui vale lembrar também que muitos desses artistas citados no artigo já se ajoelharam ao politicamente correto em ocasiões anteriores. Agora, sofrem com o monstro que ajudaram a construir. A despeito dessa histeria, seguem existindo organizações, partidos e intelectuais leninistas no Brasil. E a ninguém ocorre, na grande mídia, que isso seja um problema. Evidentemente, as razões históricas da diferença são profundas. Nós acabamos de fazer um ficheiro sobre isso, deem uma olhada. A terceira demonstração dos problemas do jornalismo brasileiro foi a entrevista feita ao ministro Sérgio Moro. O que se viu no Roda Viva é uma reedição de certo estilo de jornalismo que tem dado a tônica em toda entrevista com alguma figura de direita ou que o nosso campo simpatize. Não é uma entrevista, é uma pequena inquisição, em que os jornalistas se esforçam para capturar o alvo nas armadilhas, cavar contradições, criar desavenças. Isso é realmente um bom jornalismo? Longe de querer um jornalismo chapa branca, porque jornalismo sem polêmica, que levanta a bola para político chutar,
é conivência e é geralmente comprada. Infelizmente, isso ainda existe em grande escala no Brasil, principalmente na mídia dos estados, frequentemente comprada com dinheiro público. Mas o contrário do jornalismo chapa branca também não é o método do grande inquisitor espanhol Tomás de Torquemada. O objetivo certamente não deve ser interromper o entrevistado para caçar alguma contradição. Esse tipo de trabalho é, na verdade, o jornalismo marrom. Entre branco e marrom, nós ainda preferimos um jornalismo transparente, nas suas motivações e no propósito de informar a população. Aquela velha fórmula desenhada por Walter Lippmann no seu clássico Public Opinion já está desgastada. Ele desenhava um jornalismo imparcial, feito por técnicos, amparado em dados, muito distante do antigo jornalismo político partidário em que cada tabloide refletia uma corrente política existente na opinião pública. Esse jornalismo lhe parecia demasiado parcial, pode ser, mas era franco, ao menos não vendia uma imparcialidade escondendo um viés. Ninguém se surpreende com o viés de esquerda da Carta Capital, por exemplo, ou com o viés de direita do Brasil Sem Medo ou do MBL News. Temos um lado, a esquerda tem o deles. O homem bem informado, que queira tirar a prova dos 9, pode comparar as narrativas e extrair a sua posição. Já o jornalismo mainstream do Brasil é o quê? É de esquerda? Às vezes até escapa uma opinião mais forte, mas explicitamente não é. De direita? Nem sonhando. Ele é uma mistura de uma esquerda moderada que se esconde debaixo da suposta neutralidade. E, para suavizar as coisas, também tem um pouco de espaço para a direita. Afinal, o mito da neutralidade deve persistir. E é realmente só um mito. E a população sabe disso. Tanto é assim que o afã persecutório destes veículos de mídia contribuiu para a eleição justamente do político mais acochambrado de todos. Jair Bolsonaro subiu no pedestal que lhe ofereceram os jornais e a TV brasileira. E esse é o problema de querer vender o que não se tem. Mais honesto é abandonar o ideal de Lippmann, que sempre se revelou mais ficção do que realidade, e dizer em alto e em bom som: nosso lado é esse. Assim todos saberão, o mito da neutralidade cairá e um novo jornalismo político, combatido, cheio de lados em disputa e narrativas cruzadas vai surgir dentro da mídia mainstream. As pessoas vão ficar confusas, mas a confusão, amigos, nunca nos esquecemos, também faz parte da democracia. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem seu like, compartilhem com seus amigos e até a próxima. Um abraço.